paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos do Jardim Almanara. Estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical e vamos falar da lição de número 3, não é? Estamos aqui sobre o pedido do nosso pastor local, Pastor Soler, e já queremos agradecer também Pastor Jeremias Borges, pastor setorial, e ao pastor do Ministério da Igreja do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Estamos aqui para estudarmos mais uma lição sobre a Igreja eleita. A lição de número 3, que nos fala sobre eleição e predestinação. O textual da lição nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, versículo 4 e 5. A nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 12. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A eleição, irmãos, e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos são ligados entre si e nos esclarecem o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. A dádiva da eleição, irmãos, ela precede a nossa existência. Ela precede a existência da raça humana. Não é? Antes mesmo que o homem viesse a ser criado, Deus, na sua presciência, sabia que o homem haveria de cair, haveria de pecar e haveria de afastar-se dele. Então Deus criou o plano da salvação. Não é? Como a Bíblia diz, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então a eleição, ela precede a nossa criação. Eleição traz uma ideia de escolha. Assim como Israel foi eleita por Deus, né? Foi escolhida por Deus, né? Foi gerado, foi criado, se tornou um povo forte, um povo numeroso, porque foi eleito dentre as nações, foi escolhido, foi eleita por Deus, né? Assim também a igreja, ela foi eleita, ela foi escolhida, não é? Foi gerada, foi fortalecida por Deus.
Então nós vamos falar agora um pouco sobre a eleição. Embora a eleição e predestinação, alguns até dizem ser a mesma coisa, nós entendemos que, embora uma esteja ligada à outra, não é a mesma coisa. Eleição não é a mesma coisa que predestinação. A eleição, ela é feita não por mérito próprio, ou por mérito algum, do que aquilo que alguém possa fazer. Na realidade, ninguém se torna digno de ser eleito. Mas a eleição também faz parte, não é, do amor de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, não é, Ele nos amou. Então Ele entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter o direito à salvação. A eleição, ela começa a fazer parte da nossa vida quando nós, através do nosso livre-arbítrio, a partir do momento que tomamos conhecimento do Evangelho da Graça, do Evangelho da Salvação, e aceitamos o Evangelho, e aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, quando nós aceitamos, nós fazemos agora parte desse povo eleito por Deus. Nós somos eleitos exatamente porque na presciência de Deus, Deus sabia que haveria um povo que viria a conhecer o Evangelho e viria a aceitar o Evangelho. E dessa maneira, naqueles que aceitam o Evangelho, passa a fazer parte desse povo eleito. Aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, muda a sua forma de vida, passa a ter uma nova vida, passa a ser uma nova criatura, e aí passa a fazer parte desse povo eleito, escolhido por Deus, pela sua presciência, não é? A eleição também ela não é feita de qualquer maneira. Não é uma eleição que é feita de uma maneira qualquer, sobre qualquer condição. Não, a eleição de Deus, ela é condicional. A eleição de Deus, ela é condicionada exatamente àquilo que eu já tenho dito, de nós virmos a aceitar Jesus como Salvador. Então a eleição, ela não é para todos. Ela é oferecida a todos. Ela é uma eleição que tem um oferecimento universal. Por quê? Porque ela é oferecida a todos. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que a eleição de Deus é para aqueles que, quando Deus ofereceu o seu Filho, venha a crer nele e venha a aceitá-lo. Então essa eleição, ela é oferecida a todos, mas nem todos haverão de aceitar. Ela é um oferecimento universal. A eleição é universal, porém, ela não é universalista.
Há aqueles que creem que todos haverão de ser salvos, independentemente de vir a crer em Jesus ou não. Mas não cremos dessa maneira. Nós cremos assim como a Bíblia nos mostra, não é? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? Os evangelhos também nos dizem que ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para fazer parte da eleição, para fazer parte dos eleitos, do povo salvo, nós temos que crer em Cristo Jesus. Temos que aceitar o evangelho da graça, o evangelho do reino, não é? Termos uma mudança de vida, temos que ser uma nova criatura, e aí então passamos a fazer parte desse povo eleito na presciência de Deus, já que ele já conhecia de antemão, né, que muitos haveriam de ouvir o evangelho, conhecer a Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, não é? Então, as condições da eleição não foi de qualquer maneira, não é? É para aqueles que realmente aceitarem. Ela é condicional. Os eleitos são aqueles que aceitam a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, que nos tornamos um povo eleito, então a partir daí, nós passamos a ser também predestinados às bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, passamos a fazer parte do povo eleito, nós somos predestinados a todas as bênçãos espirituais. E aqui o texto que nós tínhamos lido nos fala que através da predestinação, nele, né, ele nos tornou filhos adotivos, filhos de adoção. O termo predestinação tem o sentido de determinar antes, não é? Determinar antes. Esse é o termo que quer dizer, aliás, isso é o que quer dizer o termo predestinação. Quer dizer, determinar antes. Então, quando nós passamos a fazer parte dos eleitos de Deus, nós também somos predestinados às bênçãos espirituais em Cristo. E uma das bênçãos espirituais, além da salvação, santificação, não é? E além de sermos transformados, além de herdarmos, né, um reino eterno com Cristo, nós também somos feitos filhos de adoção. No Velho Testamento, no meio do povo de Israel, não era o costume de usar o termo adoção. Mas quando Paulo fala aqui a respeito de adoção, ele usa o termo romano. E aqui quando diz adoção, no termo romano, quando alguém era adotado, queria dizer que ele passava realmente a ter os mesmos direitos de um filho. Ele passava também a ter direito à herança, não é? Então, quando aqui nós somos predestinados para filhos de adoção, nós somos predestinados às bênçãos de Deus.
não só as bênçãos espirituais enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, mas todas as bênçãos a respeito daquilo que é herança de Cristo, nós também herdaremos essa herança junto com Ele. Então, toda a bênção espiritual, tudo aquilo que Cristo, como filho, tem direito, nós, como filhos adotivos, não é? Através de Cristo, nós também passamos a ter os direitos em toda a herança celestial. São bênçãos maravilhosas, irmãos. São bênçãos aqui nessa terra, não é? São bênçãos quando aqui deixarmos essa terra, né? E partirmos para a glória. Então, são bênçãos espirituais. Então, nós somos, após aceitarmos Jesus, fazemos parte desse povo eleito. Então, nós somos predestinados às bênçãos de Deus, não é? Não só nessa vida, mas também na vida eterna, e herdar todo o reino, tudo aquilo em que Cristo é herdeiro, nós somos também herdeiros com Ele. Então é muita bênção, irmãos, é uma maravilha. Isso é coisa que não é meritória, não é por mérito algum, não é daquilo que nós possamos fazer, né? Ou por mais incrível que possa ser qualquer um dos nossos atos, de forma alguma nós seríamos merecedores, não é? Isso aí é exatamente pelo amor, pela bondade de Deus, não é? Que nós podemos alcançar. Esse é o propósito de Deus para aqueles que aceitam a Cristo. Somos predestinados às bênçãos espirituais, não é? A predestinação e o amor. Como nós temos dito, não é? Deus, quando nos criou, Ele, já sabendo que o homem haveria de cair, não é? Mas Deus, pelo seu infinito amor, já fez o plano para a nossa salvação. Então Deus nos preparou também bênçãos espirituais para que nós recebêssemos. Então nós vemos aqui o grande amor de Deus ligado à eleição. Nós vemos o grande amor de Deus ligado à predestinação. Nós vemos aqui que nós não fizemos nada para merecermos esse amor, nada para merecermos essa eleição e nada para merecermos essa predestinação às bênçãos de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas tudo isso nós recebemos pelo grande amor de Deus, que amou a cada um de nós, não é? E que igualmente ofereceu, não é? Essa grande salvação, ofereceu o seu Filho a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é motivo de bênção, é motivo de estarmos alegres, é motivo de regozijarmos, porque nós não éramos dignos, nós não merecíamos, mas aquilo que nós não merecíamos, nós recebemos, que é o amor de Deus, as bênçãos alcançadas ali no Calvário, não é? No sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, irmãos, esse é um tema bastante complexo, não é? O escritor não tem aqui a intenção de criar aqui uma discussão teológica,
não é? Nós estamos aqui para explicar, né? Tem outras pessoas, né, que aceita a linha de raciocínio calvinista, de Calvínio, né? Nós da Assembleia de Deus, da Igreja Pentecostal, né? Nós seguimos mais a linha de Armínio, né? Os pensamentos de Armínio. Então, num outro momento, né, assim que Deus abençoar, que nós possamos estar congregando, podemos estar fazendo ali a nossa escola bíblica dominical juntos, né? Vamos ver se conseguimos um momento para nós novamente retornarmos aqui a essa lição, para estudarmos mais minuciosamente cada ponto, cada tópico, né? Hoje nós tivemos que fazer aqui apenas uma síntese, né? Tá bom? Então vamos orar a Deus, agradecer por esse momento, por essa lição, que Deus continue falando em nossos corações, né? Maravilhoso Deus, te damos graças, Senhor, por este momento, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de estarmos estudando aqui, mais uma vez, a Tua Palavra. Pedimos que abençoe a Tua igreja, dai graça, cuida, Senhor, toma em Tuas mãos. É o que nós lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém.